O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, o que um jovem de aproximadamente, jovem homem, de 30 a 35 anos, o que uma pessoa pode ter para fazer as pessoas seguirem ele no mundo inteiro de séculos e séculos, sem fim? Um ser humano, claro, Deus também, um Deus que se fez humano e trouxe uns seguidores, não para a glória dele, para falar assim, olha, vem a mim porque eu vou fazer muito sucesso, como se fosse um grande cantor, um grande astro. Não é nada disso. Como se fosse um grande jogador de futebol. Não, nada disso. Ele tinha algo que chamava muita atenção. Não se fala de beleza física dele. Em nenhum momento fala-se que fisicamente ele era belo. Não. O belo dele era outro. Não se fala que ele era forte fisicamente? Não. Existem alguns indícios que diz que ele teria uma altura razoável, de 1,80 m, 1,90 m. A única coisa que sabe-se. Cabelos compridos, que viveu há mais, é aqui que pega para o mundo atual, que viveu há mais de 2000 anos atrás, mas que está no meio de nós hoje. Está no meio de nós hoje. Incrível, incrível. O que esse homem tem, ou melhor, o que ele fez para que pessoas, homens, mulheres, jovens atuais, por exemplo, Beato Carlo Acutis, nasceu na Inglaterra, os pais italianos, depois foi morar a vida toda na Inglaterra e com 15 anos de idade morre
apaixonado agora, no ano 2000, apaixonado por Ele, por Jesus. Não esteve lá há 2000 anos atrás, não precisou caminhar e ver aquilo que aconteceu, mas foi conquistado, foi pego como uma isca pelo Espírito Santo de Cristo no meio de nós. Se apaixonou. Bonito rapaz, hein? Um futuro brilhante teria aqui no mundo, e trocou tudo. Chegou a dizer: mulheres, falou para os pais, como eu gosto das moças, até poderia namorar com elas, mas o meu coração já está entregue a alguém, Jesus de Nazaré. No ano 2000, o que esse homem tem, que levou jovenzinhos como São Domingos Sávio, São Luís Gonzaga, 23 anos de idade, família rica, abandonar tudo. Veja, São Francisco de Assis, de uma família média nobre, na Itália, largou tudo para segui-lo. Santa Teresinha do Menino Jesus, a bela Clara de Assis, que um dos papas ficou perplexo de saber, através de uma canção feita para ela, o que pode uma jovem tão bonita, fisicamente bela, de uma família de nome na Itália, uma moça linda, desejada por tantos homens, e ela era muito bonita, ela se apaixonou por Jesus Cristo. Então, o que fez este homem? Quem é esse Jesus? Talvez, diferentemente, mas uma pergunta como Herodes fez: quem é esse tal de Jesus que eu ouço falar? Que está trazendo multidões, arrastando multidões. Jesus, se a gente for resumir quem foi ele, era um Deus que se fez homem no meio de nós e deixou um legado para eu e cada um de nós jamais conhecermos a morte eterna. Nos libertar de uma escravidão muito bem planejada, que confunde até a gente, se não tivermos o Espírito Santo. Deixou o maior antídoto contra a morte, o Espírito Santo, que é aquele que combate os vírus de qualquer pandemia que se possa existir ou ainda poderá existir na face da terra, o Espírito Santo. Então, um homem que morreu por amor a mim, porque esse amor, ele ao mesmo tempo que ele salva a humanidade pela fé, ele salva particularmente cada um de nós aqui, ó. É uma coisa que só no Espírito alguém poderia entender. Como pode um Deus tão grande vir me visitar? Essas palavras que veio lá de trás da época de Santa Isabel, percorre quem tem uma vida com ele. Como pode um Deus tão grande vir me visitar e como uma isca me pegar? Nos tempos de hoje, onde o mundo oferece tanta coisa, oferece sucesso, oferece meios cômodos, rápidos, tecnologia, que oferece a gente ser totalmente egoísta. Mas o que leva pessoas a segui-lo? É porque quem conhecer um pouquinho, dar a oportunidade de conhecer um pouquinho que se for, deste homem, desse Deus que se fez homem, se apaixona por ele. E troca tudo, como São Paulo. Deixei tudo, perdi, ainda ele vai usar a palavra, perdi tudo, status. Eu conhecia as fileiras da sociedade nobre, que garantiriam para mim, fazia parte do Sinédrio, Paulo,
Imagina uma pessoa com uma grande influência nos grandes empresários do Brasil, amiguíssimo, fala: olha, eu garanto o teu futuro todinho. Por isso que ele vai dizer, Paulo: larguei tudo, carreira, sucesso, conhecimento, por causa dele. Mas na verdade, eu ganhei o tudo, como todos os santos da igreja. Irmãos, esse se chama o legado diante do mundo atual. O mundo atual diz que ele passou há mais de 2000 anos atrás. Ridículo quem segue um pensamento de família que ele deixou, porque isso é passado. E nós temos que olhar para o progresso da vida. Os seres humanos, na verdade, nasceram para acompanhar a evolução. Então, quem ainda fica preso a princípios familiares de um homem com uma mulher, de falar que ainda precisa ter uma doutrina para seguir um homem, isso é ridículo. Isso aí significa engana-trouxa. É exatamente isso que chama-se luta espiritual. Mas quando vem de fora, isso só fortalece o nosso amor por Cristo Jesus. Como diz um velho ditado: quanto mais me batem, mais eu me fortaleço naquele que é o meu tudo. Mais eu me fortaleço. Paulo chega a escrever e viver isso. Escreveu porque viveu. Quem me separará do amor de Jesus? Quem? E ele vai descrevendo ainda, na época dele, o que existia. Todos os sucessos, os amores genitais. Ele vai falando: nada, nem a espada, nem a doença, nem a riqueza, nem a tentação, nem o outro, nada e ninguém me separará do amor de Deus. Quem é esse Jesus? Jesus é a pérola encontrada. Jesus é aquele que você vende tudo para ficar com aquela pérola. Ele é a resposta que o ser humano vive buscando no vazio interior, tentando ocupar nesse vazio dinheiro, sucesso, mulheres, homens, viagens, prazeres e mais prazeres, e sempre, sempre, sempre está cada vez mais vazio. Como diz uma música do Monsenhor Jonas Abib: busco um cantinho sem ninguém para contigo eu ficar. Te busquei no barulho, só encontrei solidão. Exatamente. Eu posso ter tudo: riqueza, saúde física, posso encontrar vários prazeres, mas mais sozinho eu estou. Veja, o grau e o aumento da depressão no mundo evoluído chamado Europa. O maior índice de depressão e abandono e suicídio acontece nos grandes países, que chegou aqui no Brasil. Veja, eles não estão mais evoluídos com a tecnologia do que há 50 anos atrás? Estão. Eles não têm hoje o iFood, não tem McDonald's, não tem todo e qualquer tipo de facilidade para chegar em casa. Tem. Nós, de 50 ou mais anos atrás, não tínhamos. Pois porque eles estão se suicidando? Eles não estão mais ricos? Estão. Pois é. Se o catolicismo fosse o atraso, não morreria-se tanta gente como hoje. Não haveria, a estatística está aí para qualquer pessoa pesquisar, aí nos Googles da vida. Veja o índice de depressão nas famílias. Olhe os suicídios no meio dos jovens aqui no Brasil e no mundo. Compara com 50, 60 anos para trás. É uma vergonha falar de uma evolução que houve tecnologia, houve um avanço, houve um liberalismo em todos os setores da sociedade. Mas o homem está mais sozinho do que nunca. O homem está cada vez mais solitário e o vazio aumenta. Por quê? Porque quem encontrou
em um homem chamado Jesus, encontrou a resposta, encontrou o alimento da sua alma e encontrou a chave que nos tira dos grilhões da escravidão. Uma escravidão que só tem aqui no mundo. Se falarem para o jovem virar o boné, a aba dele para trás, os jovens do mundo inteiro viram. Isso é liberdade? Será que é liberdade hoje? Veja, o que é liberdade para os grandes filósofos dos nossos tempos modernos? Que, aliás, um adendo aqui, né? Muitos católicos, não todos, graças a Deus, não todos, mas muitos católicos ouvem mais filósofos, ok? Psicólogos famosos aqui no Brasil, muito mais do que a igreja. Católicos, hein? E aplaudem, dá audiência, enriquece. E veja, muitos deles, com todo respeito, eles têm respeito também pela igreja católica, mas a maioria deles são ateus. E os católicos seguem. Gostei dessa opinião, gostei desse conselho, gostei dessa reflexão. Claro que são inteligentes. Santo Agostinho era muito inteligente, mais do que esses que a gente está vendo por aí. Não estou falando o nome de ninguém, estou falando do mundo todo, está cheio daí. Tem lá na Europa, tem no francês, tem americano, tem tudo. E tem brasileiros também. Santo Agostinho foi mais inteligente do que todos eles. Até que um dia ele descobriu um jovem pobre que veio com um convite. Convite, não é um mando. E nesse convite significa a minha libertação e a libertação dele. Quando ele descobriu, ele era, no caso de Santo Agostinho, ele era muito mulherengo e jogador, fazia muitos jogos, né? Gostava de jogar, não futebol naquela época, mas outro tipo de jogos. Era um homem muito, azucrinava a vida da mãe, porque a mãe tinha uma doutrina católica, ele chamava a mãe de ignorante, na cara dura, como o mundo fala para nós. Mas veja, não tire o joio do meio do trigo, porque se um dia esse joio se transformar em trigo, ele dará a vida dele para a humanidade. Tanto é que ele se transformou em trigo. Deus o fez. Por quê? Porque ele conheceu a verdade de um homem, que ele se apaixonou, ele deixou tudo, se transformou e foi, e é até hoje doutor da igreja, santo, intercedendo por nós. Esse Jesus, vale a pena a gente começar a estudar a vida dele, vale a pena a gente começar a se debruçar para conversar com ele, porque ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, sempre. Não temas nada, porque eu venci o controle do mundo. E olha o que ele diz: quem for perseguido e sofrer por causa de mim, e também da justiça, a justiça dele, a justiça divina, não a justiça desse mundo que não presta, dele, receberá, ganhará a vida eterna, é herdeiro da vida eterna. Veja, irmãos, um Deus que convida, mas ele não coloca a gente como robozinho para fazer tudo igual que os outros pensam. Se agora a moda é namorar fazendo sexo genital para todas as idades, o mundo vai acabar optando por isso. Se falar que a modinha agora é outra, nós vamos também, os filhos nossos vão, e é difícil segurar, a não ser que dentro de uma família cristã tenha um pai e uma mãe cristã que vive Cristo. Aí sim, essa igreja está assegurada. Esse pequeno grupo, esse resto da igreja triunfará, que saiu pela boca de Nossa Senhora. Se tiver mãe e pai, como hoje tiveram aqui crianças, que lindinho, os coroinhas, acólitos, tudo novinhos, nasceram agora.
já querem servir. E já tem mocinha, que pode, né? Porque o mundo faz um convite tão sedutor, poderia estar aí, ó. Cada mocinha novinha, o corpo lindo, o rosto lindo, poderia estar lá, ó, beijando muito, saindo com muito, né? Fazendo tudo aquilo que o mundo quer. Não, ela falou, eu quero ficar aqui. Eu quero servir o meu amado em 2021. Aí você vai procurar quem? O pai e a mãe. Por trás dessas crianças tem uma verdade que Deus está ali. Onde? Naquela casa, na vida do pai e da mãe. Eu estarei convosco todos os dias. E quem se colocar em mim, o que é se colocar em mim? Quem se colocar para ouvir, através da oração, da mortificação. Sabe o que é a mortificação? A mortificação é tudo aquilo que você sabe, que você tem uma tendência, e que você precisa vigiar ali, e você vai se mortificando. Por exemplo, a comida, né? Por exemplo, eu não nasci para comer, eu como para sobreviver. Veja, é diferente. Olha a escravidão, a gente é ensinado, parece que a gente nasceu para comer, parece que a gente nasceu para fazer o tempo todo sexo através dos genitais. Parece que eu nasci para falar que eu acho isso, eu acho aquilo. O que você acha no Brasil? Ah, eu acho. Todo mundo acha. Por quê? Por quê? Porque nós somos escravos. Escravos de quem? De quem? Eu sou escravo de mim mesmo. Eu sou o deusinho da minha vida. O ídolo no qual eu sigo é a minha vontade. É isso que acontece com a gente. Aí Jesus vem e começa a nos convidar a desmontar tudo isso. Desmontar eu inteiro. Não sei se a palavra gramatical é essa. Sou desmontado pelo convite. Quando ele vai dizer, Pedro, vai para trás de mim. Veja, ela começa a desmontar ali. Tu não pensas no Espírito Santo como Deus, mas sim como os escravos, como os homens escravos pela morte. Para trás, eu fico na frente. Veja, é um convite. Aí você começa a pensar, mas e não é que ele tem razão? E não é quando eu paro um pouquinho, começo a prestar atenção em mim. Toda hora eu estou na frente. Toda hora eu tenho um acho. Para mim isso é isso. Para mim o que aconteceu naquele avião. Para mim o que está acontecendo no Brasil. Para mim o Covid chegou por causa... Não, irmãos. Não, irmãos. Nós temos hoje opinião para tudo. Nós não fomos criados por Deus para dar opinião do que eu acho. Você e eu, Ele deixou como convite esse ensinamento. Nós somos dele, nós somos para Ele. Então quem é que há? Não tem o acho, tem o querer de Deus. Se tem o querer de Deus, amém. É isso, nós estamos aqui para responder a Deus, só isso. Mas esse Deus é atraente a partir do momento que eu começo a estudá-lo. Qual é a proposta dele? Desmontar as correntes todinhas que está no meu, já fizeram parte do meu antepassado, do passado da minha família e no meu coração. Lembra que o padre já ensinou pela palavra? O que é o coração? Sou eu inteiro, meus afetos, meu jeito, minhas riquezas. Quem são as minhas riquezas? O que eu quero, o que me dá prazer. Por exemplo, a minha juventude pode ser minha riqueza. Como é difícil um rico passar pela porta estreita. Por quê? Rico aí é todo um complexo de mim mesmo. Se não é a minha juventude, é o meu trabalho. Se não é meu trabalho, a minha riqueza é meu filho. Se não é meu filho, é o meu matrimônio, é meu marido, é minha esposa, é o meu cachorro, é o meu colega, são meus passeios, é o meu dinheiro, é a minha riqueza. Veja, aí você começa a estudar. Qual é a proposta dele? Nunca lhe faltará nada. Quem vem a mim terá sempre o necessário. Veja, o Senhor faz um convite de domínio
dos meus impulsos o tempo todo. Veja se isso não se chama libertação. Salvador, eu permito que tu me salves de mim mesmo. Por isso Deus permite que a gente... Você sabe que tem um livro, que eu esqueci o nome dele, que ele vem direto com as explicações da palavra, que fala do silêncio de Deus e as permissões de Deus. Tudo isso tem uma pedagogia de amor. Quando você olha para a cruz, veja, quem são os santos? São aqueles que estudam a cruz e falam, ele morreu para salvar a todos nós. O mundo, quando olha para a cruz, fala, coitado, se ferrou, olha, se deu mal, tadinho dele, né? Sofreu, cheio de sangue. Olha os raciocínios diferentes. Quando a gente olha para a cruz e fala, um jovem, que daquele lado dele saiu sangue e água, para deixar os sacramentos para mim, quer dizer, Jesus permanece hoje na minha vida, e a gente fala, tadinho, olha, chegou a um estado, ninguém ajudou ele, não tinha médico, não tinha nada, ela sangrou tanto. Veja, o olhar nosso é um olhar mundano, todo ele acorrentado. Por isso que Jesus fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não anda. Por causa disso, nós não compreendemos a cruz. O beato Carlos Acutis, quando olha para a cruz se tornou para ele o álbum de fotografia direto onde ele queria colocar do lado dele, ou nele. Por quê? Eu entendi o significado dele na minha vida. E quando se entende esse significado de amor, você começa a entender também o que significa o outro na minha vida. Por exemplo, quer ver uma coisa que a gente está acorrentado? Um exemplo do dia a dia. Alguém aqui, eu vou falar sempre daqui, vocês pensam aí, no mundo de vocês. Eu penso no meu, para dar referência, vocês dão aí. Eu vim aqui na igreja. Aí aqui na igreja, que deve ser, na cabeça das pessoas, um lugar santo, né? Todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho. Ainda mais quando tem um padre que procura viver a verdade da doutrina da igreja. Então todo mundo... Aí você vem, e quem prestar atenção, coisa que tem que prestar atenção na sua vida, mas às vezes é escandaloso a gente ver. Tem irmãos que não gostam do outro aqui dentro. E por coisas menores do que semente de mostarda, ficam sem se falar para sempre ou vai até embora daqui. Aí você fica pensando, olha, eu quero bem para todo mundo. E para aquela pessoa que foi embora? Essa entra na bem-aventurança que o Jesus falou hoje. Vamos ver uma das bem-aventuranças que a gente precisa discernir aqui, ó. Isso aqui é sério, hein? Muito sério, presta atenção. Quando Jesus diz aqui, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Aqui, ó, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os perseguidos. Jesus está dizendo que quando eu tiro alguém com quem eu convivo do meu coração, eu matei ele. Como é que você entende o matar? Somente, como é na tua cabeça, olha, você está cometendo uma monstruosidade de matar alguém. Fala, padre, eu nunca matei. Matou. E provo para você, a maioria de nós aqui já matamos. Padre, o senhor está fazendo uma acusação muito grave. Não, não é grave não. Ela não é grave, ela é real. Porque nós simplesmente colocamos, por exemplo, morte para nós é quando eu vou lá e mato alguém assim, ó. Pá! Bom, caiu, matei. Ou estou dirigindo o meu carro, atropelei alguém sem querer ou querendo, matei. Ou levei na clínica a minha namorada, porque ela engravidou, né? Ela é minha namorada. Ela não é minha esposa não, a gente só está namorando. Vou lá, tiramos uma criança, matei. Isso.
Qual é a parte que Jesus também fala que a gente mata e tem o mesmo peso, o mesmo peso de você matar alguém com uma arma de fogo, ou com uma faca, ou abortando? Qual? Quando eu tiro uma pessoa do meu coração. Olha, pode falar de todo mundo, só não quero que falem ou tragam essa pessoa aqui perto de mim. O que você fez? Você retirou essa pessoa do teu coração. Se você retirou, você matou ela. E veja, você fala, padre, mas e se a gente tem grandes justificativas para a gente sentir o que a gente sente? Às vezes ela é mal, você tem razão. Às vezes é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que muitas vezes está agindo como capeta mesmo na tua vida. O que fazer? Jesus falou para fazer o quê? Não tira ela, não mata ela não. Porque da mesma maneira que Deus me ama, ama ela também. Ama ela. Jesus, quando morre, morreu por ela, que persegue você, que você não pode nem olhar, que já te dá tremedeira. Exatamente isso. Aquela pessoa que você não gosta, que você não quer mais saber dela, que você não quer ouvir ela, a palavra de Deus para você é essa. Não sou eu, Padre Marcos, que estou falando. Eu estou fora dessa. No sentido de falar que é invenção minha, é Cristo falou. Quando você foge de alguém que te magoa, ou te magoou, ou feriu você, e você começa a fazer picuinha dessa pessoa, você está matando essa pessoa de dentro de você. E quando você mata essa pessoa, você está matando alguém que pertence, e que tem o sangue, e que tem tudo aquilo que Deus também chamou na vida. Então veja, nós estamos ou não estamos acorrentados numa escravidão? Estamos. E o que é ser livre? Livre é sabendo que nesse mundo poderei encontrar pessoas como pessoas poderão me encontrar, e a gente não se dá bem. Mas eu não posso, como foi cantado domingo passado, sair daqui sem te ver, Jesus. Exatamente nesse circuito onde o meu coração está ferido por alguém, eu tenho que te ver orando por essa pessoa, porque se o Senhor morreu por mim, eu olhando para a cruz eu vejo isso, o Senhor morreu também para aquela moça, o Senhor morreu para aquele homem, o Senhor morreu para mim, o Senhor morreu para ela, o Senhor derramou teu sangue para aquela menina, para aquela moça que está com a cabeça segurando a cabeça dela, por todos. Então, quando a gente se apaixona por Jesus, automaticamente o outro tem a ver comigo. Você sabe que a única religião, se não sabe, pesquisa para saber. Nem o judaísmo, que é co-irmã nossa, nem o islamismo, nem o budismo, a única religião que se segue uma pessoa para adorá-la, por isso que é difícil, é a nossa católica, que tem um compromisso de mudança de vida, por causa de uma pessoa. É a única religião. Por exemplo, nossos irmãos judeus, eles seguem a Torá, a lei, e a Deus, Pai, que para eles é o Deus invisível. Veja, tem alguma pessoa que eles adoram? Pessoa? O Islã, que eles estão ao Corão, tem um significado de, eles são submissos ao Ancorão. Então eles seguem a palavra ali. Nem a Deus, a palavra do Alcorão. A gente respeita, é a fé deles. Ok? Eles têm compromisso com outra, assim? Não. E assim por diante. E o catolicismo? A única religião que a gente segue um homem que diz: eu estarei no coração de todos os batizados. Então, a minha vida tem a ver com a sua. A morte dele tem a ver com a sua vida e tem a ver com a minha. Por isso que a gente vive hoje uma das maiores batalhas da nossa vida. Como conviver com o outro. Qual foi a última palavra que o Senhor disse? Sempre: amai-vos como eu vos amei. Esse é o mandamento de Jesus. E a gente segue. Os jovens seguem. Vocês estão entendendo, irmãos, por que nós estamos falando no dia de todos os santos hoje? Foram esses que seguiram um homem. Falei, eu quero ter o sentimento desse Jesus. E a proposta do convite é esse.
tenha o sentimento de Cristo, tenha os pensamentos de Cristo, tenha o agir de Cristo. Olha para você, olha para você. Aí quando você olha para você, dá uma olhada até em quem não tem religião. Você fala, não está tudo a mesma coisa? Eu também tenho a mesma raiva de quem não pratica uma fé. Eu também fico de mal como qualquer outro que não conhece a Deus. Eu também dou opinião minha como todo mundo dá opinião. Veja, estamos ou não estamos ainda escravos de nós? A partir do momento que eu faço silêncio diante dos acontecimentos da minha vida, eu começo a ter o diferencial de Cristo. A partir do momento que eu aceito até as misérias na minha vida, a perda de alguém, é difícil. A perda de alguém que próximo a nós, como é difícil, meu Deus do céu. Quando eu aceito que eu posso estar aqui, mas nem todo mundo vai gostar de mim, mas isso faz parte da desordem espiritual que chegou no mundo. Veja, quando eu começo a viver assim, eu começo a ter o sentimento de Cristo, eu começo a ter compaixão. Quando Jesus olha do alto de Jerusalém, ele olha para aquela cidade, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje. Ele tem compaixão e chora. Ele tem compaixão de quem? Do egoísta, pensa em você. Do vaidoso, pensa em você. Daquele que só pensa em si, ou no máximo na sua família. Ele chora, Jesus, porque ele está vendo nós amarrados, todos nós, ele nos vê amarrados por uma bela de uma ideia que Satanás colocou, da gente fazer nós reis da nossa própria vida. Nós somos o ídolo. Lá o Antigo Testamento fala, né, não adorareis ídolos nenhum. Esses ídolos tem que entender. Os ídolos são os meus sentimentos humanos. Pronto. Então, irmãos, quando eu começo a entender que eu estou me desenrolando dessa escravidão, eu começo a ser salvo. E quanto mais eu oro e peço o Espírito Santo, que é o remédio que ele deixou, mais eu começo a ter discernimento, quem eu sou. O meu livro mesmo, vocês vão achar isso. Vocês vão achar isso no livro que está saindo aí. A distância do que sou, o que sou eu, o meu querer, do meu jeito, tem que ser com a minha opinião. A distância do que sou e do que devo ser. Para eu me descobrir. Quando eu me descobrir, sou livre. Não sei se você lembra, não sei se o Denis chegou a tirar. Você chegou a tirar aquela música, hoje livre sou, teu cada dia mais. Tenho sede, vou mais longe, quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Não é assim a música? Por que essa música foi cantada pela banda Reluz, depois com a Fátima? Por quê? Porque hoje livre sou de mim. Mas para eu ser livre, as bem-aventuranças têm que acontecer na minha vida. Sou perseguido, vou perder muitas coisas, até me encontrar. Que tem aquela dupla entendimento que Jesus fala na música. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Eu não saio daqui. E para sair, o que significa? É quebrando os meus pensamentos, os meus sentimentos, até os sentimentos dele ser os meus sentimentos. Esses são os santos. Pelo batismo, todos nós fomos chamados a ser dessa maneira. Só que com Cristo morro, no meu batismo, da mesma maneira como ele ressuscitou, eu também ressuscite com ele. Então é uma quebra diária. Uma quebra para que eu morra. Veja que eu não estou morrendo sozinho. Ele morreu primeiro, para que eu nunca sinta a solidão de ser quebrado sozinho. Ele se quebrou inteiro, para ensinar a mim e a você
como sai do trono, como sair da mentira de Satanás. É renunciar diariamente. O convite é esse: rezar todos os dias. O convite é esse: vigiar e cuidado com as conversas, veja o que está entrando na sua casa, cuidado com as conversas que você tem. Olha esses olhos teus aí, começa a treiná-lo. Veja, é o que o mundo fala? Não, é o que o mundo fala o contrário. Você acha por que a igreja está sendo tão perseguida? Por causa disso. Por que o grande combate é contra a igreja católica? Porque a igreja católica é aquela que sempre vai defender a família como o quê? O oásis de tudo. Tudo começa numa família. Olha como o diabo, ele é realmente ordinário. Se numa família Deus quis começar a humanidade, ele foi lá, bateu a unha, estragou. Depois Deus tira de um mal um bem maior, chama José, Maria, e ele mesmo, Deus, vem para ser um filho daquela família. Eu tenho um homem, uma mulher. Para nós católicos, que isso viveu mais de 2000 anos assim. E o diabo, ele tem um plano para destruir a família. E se ele destrói a família, ele destrói o quê? Todos. Daí, o que está acontecendo hoje, ou dentro da nossa própria casa, ou na porta para fora da nossa casa. A gente está vendo tudo que está vendo hoje. E junto com depressão, ansiedade, suicídios que se perdem os números no mundo inteiro hoje. Eu falo para você, não tem que parar um pouquinho e olhar de novo para a cruz e falar: Senhor, ensina-me, dai-me o dom de te amar, para resgatar em mim o dom de ser santo. Eu quero ser santo como tu és santo. Não dá mais para aguentar esse mundo, gente. Desculpa, só uma pessoa que está realmente muito abobalhada não percebe o que o mundo está fazendo com a gente. Vamos respeitar. Dê a César o que é de César. O César está fazendo o bordado dele, é de César. Então pague a César o que é dele. Agora dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O povo católico batizado. E hoje, tadinho, eu fico com compaixão do povo, porque hoje o povo está muito dividido. O povo católico está dividido hoje. Porque infelizmente, até dentro da igreja já entrou um rabo de Satanás. O rabo dele entrou. Porque tem uma ala dos líderes da igreja católica que fala: isso não é pecado. Inferno? Inferno é isso aqui que a gente está vivendo aí e tal. Quer dizer, não fala a doutrina da igreja, porque acha também que a doutrina da igreja está velhaca. Olha como chegou dentro da igreja. Porque acha que esse negócio de pecado já era, que pecado na verdade não é pecado, e que acaba fazendo palestras falando com o povo católico, e o povo católico precisa de uma referência. Quem são? Os sacerdotes. Graças a Deus não são todos, graças a Deus, mas existe. Quantas vezes a gente vai falar sobre matrimônio? Quantas vezes a pessoa sai aborrecida? Por quê? Porque ela não vive aquela doutrina que Jesus fala, e o padre vai lá e fala a verdade, fica brava com o padre e quer sumir daqui. E vai para onde? Se você procurar, você vai achar. Vai ter alguns sacerdotes que vão falar o que você quer ouvir, diante do que você e o mundo está vivendo. Sempre vai ser assim. Então hoje nós estamos numa escolha: a quem quereis servir? A Deus ou você? Se eu um dia falar qualquer coisa aqui, eu corro risco, hein? Porque agora está sendo tudo filmado. Tudo que eu falo, se eu falar algo aqui que não é da doutrina,
eu estou pego. Até porque eu tenho um olhar de um bispo em cima de mim, que é da doutrina. Tenho colegas padres, são poucos, mas tenho amigos que sabem de mim, estão em cima de mim também. Mas como igreja unida. E acima de tudo tem o meu querer. Eu quero viver a doutrina da igreja. Porque quando eu decidi ser padre, eu decidi ser como Jesus Cristo. Eu me apaixonei por Ele também. Eu não me apaixonei nem pela doutrina da igreja. Eu me apaixonei por Ele. Que essa é a verdadeira fé. A maioria das pessoas que namoram e se casam não se apaixonaram por Jesus, mas vão procurar a igreja dele para casar. Para e pensa, é perigoso ou não é perigoso viver assim? Claro que é, porque qualquer coisa, porque vai vir os ventos fortes bater no matrimônio, vem para todo mundo. Quando vier, o que acontece? Mateus capítulo 7, a casa vai ser quebrada, e grande será a destruição. Então, o certo não seria um casalzinho, os dois, já tem um apaixonamento por Jesus Cristo? Tanto a mocinha, quanto o rapazinho? Sim. Aí os dois na doutrina se apaixonam e casam. Olha, os rumos daquela família tem um outro ingrediente. Uma amizade. Uma amizade. Faço amizade com alguém. Se nós dois não tivermos uma vida em Cristo, um apaixonamento por Ele, a nossa amizade é ameaçada. Porque se um dia eu falar uma verdade para você que é minha amiga ou meu amigo, você vai separar de mim. E não só, porque se separar, você fala assim, ó, que nem São José. São José amava muito, era uma São José tinha um coração que amava a Deus. Quando ele não entendeu Maria, com aquela conversa que ela estava grávida, o que ele fez? Resolveu despedi-la em segredo, porque ele era um homem justo. Quem ama Jesus, se um colega, se um padre, se um irmão chega para o outro e fala uma verdade para ele, ok? Ele vai falar isso em segredo, ele não vai contar para os muros todinho, para cima do muro. Olha, sabe aquela pessoa? Sei, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro. Por que ela fala? Porque ela não ama Cristo. Talvez as duas pessoas não amam Cristo. Agora, quem ama Cristo fala, olha, melhor você ir para lá, eu fico para cá, estou chateado. Não vou contar para ninguém. Vamos rezar, vamos ver o que Deus mostra. E depois o Espírito Santo vai sendo colocado no coração de um do outro, falar, olha, vamos arrumar essa conversa aqui que está meio estranha. Primeiro tudo é se apaixonar por Ele. Aí muda tudo. Até para arrumar emprego. Vou arrumar emprego naquela empresa. Só que primeiro eu tenho que estar apaixonado por Jesus. Por quê? Porque se eu não estou apaixonado por Jesus, e só sou católico, só. Tá? Sou católico. Aí eu vou trabalhar naquela empresa. Quando chegar naquela empresa, o que vai acontecer? Já sabe. Tem algumas pessoas trabalhando lá. Como que é cada um? Diferente de você. Vai pensar diferente de você. E aí como é que você vai lidar com aquele grupo lá? Você fala, Deus me tira dessa empresa. E Deus fala, mas espera aí. O certo não era você ficar ali? Era. Só que eu não te amo ainda. Eu não vou aguentar. É o que acontece com todo mundo. Senão, quando a gente ama Cristo, a gente vai ter compaixão de um irmão que vive cego dentro daquele local. Um que é drogado lá dentro. A outra, você não vai fazer escândalo. Você vai ver que tem uma irmãzinha lá que é casada. Ela sai com um monte de cara dentro daquela empresa. E você está lá porque ama a Cristo. Você vai ter o discernimento, ou no silêncio ou na hora oportuna, de ser o que? A seta de Deus na vida daquela mulher. Eu não estou aqui por um acaso. Eu estou aqui primeiramente por providência de Deus. Então, tudo na vida, se você não se apaixonar por Cristo, você corre um grande risco de se dar mal. Um seminarista, se um seminarista vai lá, eu vou dar um conselho para os jovenzinhos que pensam em ser padre aqui, ou menina também. Primeira coisa, se você não se apaixonar, não aprender a estudar Jesus e se apaixonar por Ele, nem apareça na porta de um seminário ou de um convento, de nada, não esquece.
Ai, mas eu gosto do povo, eu quero ajudar, eu gosto das coisas da igreja, eu gosto da liturgia. Quando eu olho vela, eu vejo aquelas coisas, eu sinto umas coisas tão importantes. Eu olho para aquele povo comungando, eu acho tão lindo, aí eu quero ser padre. Não. Aqui nesse seminário, pelo menos aqui, você não vai ser padre não. Por quê? Tudo que você está colocando aí, meu irmão, faltou só uma palavrinha para você. Só lhe falta uma coisa, como Jesus falou. O quê? Ter uma intimidade comigo. Se apaixonar por mim primeiro. Se apaixonou por mim? Quando você entrar no seminário, você vai aguentar a inveja de um colega lá dentro. Um vai querer puxar o teu tapete. Você não vai entrar nas conversas besta que tem ali dentro também. Em qualquer lugar tem. Não é todo mundo, mas sempre tem. Você não vai querer sair para o lado errado. O que você vai fazer? Estou aqui porque eu quero ser um sacerdote do homem que eu mais me apaixono na minha vida. Assim é tudo na vida. Tudo na vida. Porque vocês acham que está tendo tanto índice de divórcios hoje no mundo? Porque as pessoas não têm mais Deus dentro de casa, se casam, porque não tiveram nunca um encontro com Cristo, nunca amaram Jesus primeiro. Claro, vai chegar uma hora que aquela paixão vai acabar. Vai aguentar? Não vai aguentar. Por isso que a igreja hoje tem um tribunal eclesiástico para fazer reavaliar, para entender, realmente, né? Vocês nunca tiveram um encontro com Cristo, casaram tudo na ignorância. Dá vontade de falar, seus tontos, seus trouxa, por que vocês se metem em lugar que vocês não se devem? Não vá antes de se encontrar com Cristo. O mundo vai casar desse jeito, mas dê a César o que é de César, o que é de Deus é de Deus. E termino aqui dizendo, por que você não faz um desafio com você mesmo? Casado, solteiro, viúvo, velho, novo, mais ou menos, não sei. Faz um desafio. Vou começar a estudar a vida desse homem aqui. Vou estudar. Vou me apegar para conversar com ele. Vou. Se eu não sentir nada, mas é uma coisa muito pessoal. Se eu não sentir nada, Deus vai continuar te amando, mesmo você não amando Ele. Viva a tua vida do teu jeito. Mas eu garanto para você, na hora que você se colocar num desafio de conhecer Ele, devagarinho você vai trocando tudo e vai deixando tudo de você para seguir Ele. E quando isso acontecer, você vai dar grandes testemunhos para a sociedade. Esse é o caminho do Senhor. Esses são os santos. O resto, conversa mole. Esses são os santos. Primeiro conhecê-lo. E depois eu vou dar o testemunho. Aonde Ele me mandar, eu vou. Por isso que eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Qual é a música que nós vamos cantar, Denis? Nada é igual ao seu redor. A letra é maravilhosa, hein? Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, Meu Deus. o Big Bang pra disfarçar. Essa foi demais. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Vai lembrando dos fatos da tua vida. No silêncio encontro resposta certa então. O Brasil chorando, né? Pela morte da moça lá. Dono de toda a ciência, Coisa linda, Jesus. sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Olha isso.
Ele já era Deus, se revelou aos seus. Jesus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, olha isso, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. vai dedilhando essa canção. Ontem, as televisões, os Facebooks da vida, Brasil e parte do mundo, falando do acidente do avião da jovem Marília Mendonça. O olhar de Deus sobre aquele acontecimento, vai dedilhando, foi olhar que 5 vidas ali sofreram um acidente. Cada uma delas, o sangue de Cristo caiu por eles. Para os 2 pilotos, o copiloto, o piloto, Deus chorou com a família do piloto, que não tem a fama da Marília Mendonça, mas para Deus, o olhar de Deus não é o olhar nosso. Marília Mendonça morreu? Morreu. Quem mais estava naquele avião? Mais 4. Mas a Marília Mendonça morreu? Mas tinha mais 4. Olha o acorrentamento nosso. Todos nós sentimos pela Marília Mendonça, brasileira, baita de uma voz, talentosa, jovenzinha, mãe. Quem é que não sente? Todos nós. A questão não é sentimento, a questão é discernimento, a questão é egoísmo nosso, porque choramos a morte dessa jovem, como nós deveríamos falar: meu Deus, agora está tirando o corpo daquele homem, como é que deve estar a esposa dele? E se o filhinho dele estiver olhando a foto do pai sendo arrastado naquele negócio lá? Veja, irmãos, é esse olhar que nós perdemos, é isso que o Padre Deus está falando. Nós se importamos com a gente e aquilo que me agrada, o que faz sucesso. Sim, é filha de Deus também, mas e os outros também são. Da mesma maneira que alguém com quem eu trabalho, eu não gosto porque é ruim, mas Deus morreu por ele, Deus deu a vida por ele também. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus não tem particularidade porque o cara foi Elvis Presley, eu sou um cara que trabalha na rua. Deus morreu por todos igual. E essa fé que a gente está vivendo é uma fé muito, desculpa a palavra, medíocre, irmãos, para não falar outra coisa. É para balançar com a gente mesmo, é para falar que para ser santo é aquele que se apaixona por Cristo. Quem deixa pai, mãe, irmãos, terra, colega, sucesso, vaidade, saúde, riqueza, a mim encontrarás. Nós não buscamos a Deus para minha vida pessoal, não. Eu busco a Deus porque eu me apaixonei por Ele. Ele passou a ser a razão da minha vida. Ele passou a ser os meus sentimentos. E se os meus sentimentos são de Cristo, como é que eu só enxergo uma filha dentro de 4 pessoas dentro do avião? Se o sentimento de Cristo está em mim, não pode ser só nenhuma. Vocês que são pais aqui ou aí, que tem 3 filhos, ou 2, ou 4, ou 5, que ama de verdade os filhos que Deus vos confiou. Se os 2 caem numa ribanceira, caiu, você não acha mais o corpo, você vai gritar o nome só de um filho? Só de um?
Tem dois, um chama José e o outro Luiz. A mãe vê os filhos caindo na ribanceira. Ela vai lá e fica, eu falei qual é o nome que eu falei? José, 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 Josézinho, ó filho. Peraí, minha senhora, calma, calma, José, José. Minha senhora, você não tem dois filhos? Tenho. Como é o nome do outro? Luiz. Posso gritar o nome do teu filho ali do lado? Pode. É Jesus gritando e chorando pelo outro também. Luiz, José, Luiz. Ô Luiz, está me ouvindo? José, está me ouvindo? Nós não. Nós somos levados pelas mídias. Veja, vocês entenderam? O povo é inteligente. Que Deus tem a alma dessa menina Marília Mendonça, que bênção. Que Deus tenha um lugar para você no céu. Mas que Deus tenha um lugar para aqueles homens que nem sei o nome deles. Falaram o nome deles? Eu não sei o nome deles. Mas Deus está gritando o nome deles também. Mas a gente só chora. Põe lá no Jesus colocaria todos em cima do carro de bombeiro. Não um. Veja como nós estamos amarrados, queira ou não, estamos amarrados diante de uma ideologia mundana, e nós não temos compaixão, por isso que a gente não perdoa ninguém. Ah, falou mal de mim, ah, você caguetou, ah, você não perdoou, não conheces Cristo. Não conhece. É duro ouvir a verdade. É duro para mim, irmãos, que sou padre. É duro para mim, que sou um padre. Que é pior ainda, né? Pensemos, através dessa música, ninguém explica a Deus. Olha, inventaram lá um Big Bang para falar que o homem nasceu ali. O autor da música está ungidíssimo. Canta de novo pra gente. Meu Deus do céu. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, pode. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Olha isso. No silêncio encontro aí, resposta certa então. No silêncio, hein? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. Meu Deus do céu. Da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Por isso que homens deixaram, Ele já era mulheres, Deus, jovens deixaram se tudo. revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Vamos ficando em pé, irmãos. Ninguém explica Deus. Libera. Ninguém explica. Fecha os teus olhos. Ninguém põe a mão no teu coração. Deus. E se duvida ou se acredita, fecha os olhos. ninguém explica.
E Deus me fez ministro dele para você. Olha que coisa, hein? Um homem que Deus ungiu para levantar as mãos sobre a tua vida. Vai orando no poder. Vai orando junto com o Pai. Eu levanto as minhas mãos sobre a tua vida. Fecha os olhos. Fecha os olhos. E no nome desse Deus vivo, presente, o Deus do hoje na tua vida, eu clamo pelo sangue derramado dele sobre a tua vida. Que haja uma quebra de toda a contaminação na sua vida, passado, traumas, rejeições, palavras de maldições que foram mandadas contra você, lugares onde você se enfiou, se sujou, bebeu, comeu, usou, fez, no sangue de Jesus, por intermédio de todos os santos, a sua vida seja liberta agora dos grilhões da morte. Só Jesus é o teu Senhor. Só Jesus pode. Só Ele é a chave. O Espírito do Senhor está sobre nós. No nome de Jesus, toda disfunção psíquica e emocional gerou depressão. No nome de Jesus, todo medo que sai na tua vida, cheira-la, desapareça pelo poder do sangue de Jesus. Tudo aquilo que foi cruzado sobre o teu nome, sobre o teu corpo, tudo aquilo que foi feito cruzando você como uma oferenda, como se fosse alguém consagrado, cruzado no sangue de Jesus, está desfeito agora. Tu és livre, tu és livre. E a tua mente, machucada por informações de morte, perdas, notícias más, o que você viu, o que traumatizou você, no sangue de Jesus, com Maria, Jesus lava você agora, como uma mãe que coloca o bebezinho diante de uma bacia com água morna e começa a lavar, em nome de Jesus. Saia da tua vida tudo aquilo que é passado de morte, consagrações, palavras, sentimentos horríveis, arrepilantes. Tudo que foi cruzado na tua vida está solto, quebrado, aniquilado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, minha mãe, passa à frente, Maria. Passa à frente, Maria. Ainda cantemos um trechinho dessa canção. Vai lá, Denis. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. Vem, Espírito Santo, Da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse. obrigado, Senhor, pela libertação, pela palavra e pela oração nesta missa. Revelou aos seus
do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica a Deus. Amém, irmãos? Agora eu pergunto para vocês que estão aqui: quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém Deus. Só Jesus é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Ele merece todas as honras e glórias. Só Jesus, presente no meio de nós. Glórias, glórias, glórias e louvores se dêem a todo momento. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, glória! Pode aplaudir mais forte. É um Deus que te ama. Oh, glória! Amém, Jesus. Amém. Amém. Pega agora o seu folheto.